Olá, queridos amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado estejam em vossos corações. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse nosso canal de partilha e meditação da Palavra de Deus. E chegamos então hoje ao 21º domingo do tempo comum, nesse dia 27 de agosto, último domingo do mês de agosto, mês das vocações. E queremos rezar hoje por todos os ministérios extraordinários da Igreja, todos aqueles que servem nas pastorais, movimentos, associações e organismos. Queremos rezar de maneira especial a todos os catequistas, que representam todos esses nossos irmãos, que dão a sua vida para poder então assim fazer ecoar a palavra de Deus no coração dos nossos irmãos e irmãs. E neste domingo, 21º domingo do tempo comum, somos convidados então a meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Convido você então a tomar comigo e vamos meditar essa palavra, que vai nos dizer o seguinte: naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou algum dos profetas. E vós, retomou Jesus, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida recomendou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Cristo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, e chegamos então ao último domingo desse mês de agosto, mês das vocações. Podemos então meditar no decorrer desse mês e nos enriquecer a cada domingo com cada uma dessas vocações. E, repito aquilo que dizia lá no primeiro domingo de agosto, não são somente essas vocações da igreja. São algumas delas que representam as demais, porque Deus então chama, e esse chamado de Deus é específico, são vários os carismas, dons, a qual então o Espírito nos enriquece a igreja. E assim então lá no primeiro domingo, recordando, nós rezávamos então pelos ministros ordenados, pelos bispos, padres e diáconos. Segundo domingo, o Ministério para a Vocação Familiar na pessoa dos pais, no Dia dos Pais. No terceiro domingo, domingo passado, nós celebramos então a vocação para a vida consagrada, religiosos e religiosas. E hoje então, todos os ministérios extraordinários da Igreja, todas aquelas pessoas que então se dispõem a poder servir na Igreja de Deus através dos nossos pastorais, movimentos e organismos, na pessoa de maneira especial dos catequistas. Queremos rezar por todos aqueles que então doam o seu tempo, dedicam o seu tempo, se empenham em fazer com que a palavra de Cristo possa ecoar no coração dos pais e padrinhos, das crianças para a primeira Eucaristia, para os jovens, para os adultos, os noivos. Então são as mais variadas formas de vocações e também as modalidades de catequese na nossa igreja. E assim então, queridos amados irmãos, é preciso compreender que o chamado de Deus, ele então nos enriquece, ele nos torna pessoas que possam acolher essa riqueza da fé para poder então propagar. Não é para a nossa edificação, para o nosso crescimento, mas para a edificação, crescimento da sua igreja, da comunidade. E aí então nós somos convidados hoje na liturgia a poder meditar sobre a grandeza desse Deus, os seus mistérios, toda a sua ciência, toda a sua sabedoria que permeia a nossa vida. Porque é o que eu costumo dizer, não somos nós que fazemos.
Coitada das pessoas, se fosse nós a fazermos as coisas, eles estariam então fadados ao fracasso. Mas é Deus que então encontra pessoas que dizem sim a Ele, a esse chamado, a essa vocação. E Deus então pode se utilizar de nós como instrumentos, ferramentas, para que a sua palavra alcance os corações dos nossos irmãos. É o que nos diz aí a segunda leitura de hoje da carta aos Romanos. Paulo então, ele contempla e exalta a profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. Porque, como dizia, nós, diante da nossa miséria, da nossa pequenez, nós então não poderíamos fazer nada. Mas é a graça de Deus então, é o Espírito Santo que age através de cada um de nós e nos enriquece com seus dons, carismas, as ferramentas, para que nós possamos então ali propagar a glória de Deus. Porque Deus quer justamente isso, quer a nossa pequenez para que Ele possa manifestar a sua grandeza. E diante disso, queridos amados irmãos, não podemos, Paulo vai dizer ainda na segunda leitura, a comunidade de Roma, que é uma comunidade, a cidade grande, como toda cidade grande, as pessoas se acham melhores, as pessoas então pensam que por ter ali, né, uma oportunidade de vida melhor, que são melhores que as outras. E Paulo vai dizer então, não, nós enquanto cristãos devemos reconhecer que nada somos todos iguais perante Deus. E então, quando nós fazemos algo, né, colocamos a nossa vida e somos chamados, não significa que nós então tenhamos, né, direito à retribuição. Não. É a gratuidade. Assim como Deus então se entregou na gratuidade por amor a nós, também nós nessa gratuidade, ou seja, nós experimentando esse amor, devemos ser gratos e doar a nossa vida. E assim então Deus pode ser percebido se utilizando de cada um de nós, seus servos. E é interessante que a primeira leitura de hoje do profeta Isaías é um profeta da esperança que age ali no século VII a.C. E é interessante porque Isaías, ele também foi chamado por Deus a ser sinal da presença de Deus, ser a voz de Deus no meio do seu povo. E Isaías não é uma pessoa qualquer, ele então ali se relaciona com as pessoas altas do seu tempo, da sua época, os nobres, reis, pessoas importantes da sua época. Mas não é porque ele se relaciona com elas que ele então se omite diante do seu chamado. É isso que nós vimos então na primeira leitura de hoje. Ele vai então ali profetizar contra um servo que está então se utilizando do seu poder, do seu status, para poder então se enriquecer. Então ele vai profetizar, denunciar a atitude errônea de Sóbina, que é administrador do palácio. E o que teria ele feito? Se nós pegarmos um pouquinho antes, do capítulo 22 do profeta Isaías, nós vamos perceber que Sóbina, ele então se utilizou de dinheiro do povo para poder construir um seu mausoléu, ou seja, a sua sepultura. Fez ali um grande mausoléu, coisa que não havia necessidade, e utilizando o dinheiro dos outros. Olha só, mera coincidência com o dia de hoje, né? Os nossos irmãos políticos aí se utilizando o dinheiro público para poder cada vez mais se enriquecer, comprar casas para seu bem-estar, para enriquecer ali seu patrimônio, desviando a verba pública. Olha só que isso não é fruto dos dias de hoje, da nossa época, mas já vem de 7 séculos antes de Cristo. Então, queridos amados irmãos, Isaías, ele denuncia essa atitude errada. E nos dias de hoje falta profetas também para que possam denunciar tais tipos de atitude errada também nos dias de hoje. É interessante que pessoas falam, e quando mobilizam alguma coisa, querem então através da violência. E não é esse o caminho. Olha só a atitude de Isaías. Ele diz, olha, assim como o Senhor te deu esse poder, Ele pode te tirar. E aí ele vai dizer, olha, o Senhor vai tirar então as suas túnicas,
e vai tirar a tua faixa e vai então atribuir a outro. E ele diz aqui que ele assim é o que vai então ali sucedê-lo na administração, para que ele possa então ser fiel à sua missão assumida, chamada por Deus, de poder então administrar em prol do povo. É isso que o Senhor então espera de todos aqueles que têm autoridade, exerce poder sobre as pessoas, que exerça para o povo. Para que assim, queridos amados irmãos, nós possamos compreender que nós somos apenas esses instrumentos na mão de Deus. E o Evangelho de hoje, que nós acabamos então de ouvir, ele é interessante porque nós temos a provisão de pé de Pedro. E Pedro então ele professa a sua fé diante daquilo que Jesus questiona. Jesus vai dizer, olha, quem diz as pessoas que eu sou? E aí então ele vai encontrar os mais diversos tipos de resposta. Alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, Jeremias, ou alguns dos profetas. E Jesus dirige para aqueles então que ele estabeleceu uma intimidade, que ele chamou em particular, e vai dizer, e para vós, quem eu sou? Pedro, representando a comunidade, vai dizer, olha, tu és o Filho de Deus. E assim então, queridos amados irmãos, Jesus vai dizer para ele, olha, feliz és tu, Simão Pedro, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então, queridos amados irmãos, Jesus vai dizer que Pedro é feliz porque ele deixou que a revelação de Deus pudesse então ali lhe revelar que Jesus era o Filho amado de Deus, o Messias que deveria vir ao mundo. Ou seja, ele deixou-se ser instrumento na mão de Deus. E assim foi a vida de Pedro. Pedro, como o primeiro Papa da Igreja, foi instrumento que administrou, governou a sua Igreja. E hoje, através da sucessão apostólica, nós temos aí o nosso querido Papa Francisco. Ele que é o Pedro, que deixa-se conduzir como instrumento canal da graça de Deus na vida do ser humano, na vida da sua Igreja. E o Papa Francisco tem feito isso brilhantemente. Tem mostrado, ensinado, resgatado o caminho que nós devemos trilhar e que Paulo diz na segunda leitura, o caminho da humildade. Porque ser papa, ser diácono, ser catequista, ser ministro, não é sinal de poder, de ser maior, melhor que os outros. Não. O mundo nos apresenta essa lógica. Nós, enquanto cristãos, batizados e batizadas, devemos então ali fazer com que a nossa vida seja colocada a serviço do reino. E esses ministérios, esse carisma, essa vocação em específico a cada um de nós, ela nos chama a isso, a servir os nossos irmãos, e de maneira especial os nossos irmãos menos favorecidos. E assim então, queridos amados irmãos, Deus pode então se revelar através de nós, pequenos, que deixamos que a grandeza de Deus então possa transparecer sobre cada um de nós. Portanto, queridos amados irmãos, essa é a missão também no catequista, do agente pastoral, das lideranças da nossa comunidade, é reconhecer que nada somos, somos pequenos, e que se nós podemos fazer algo de proveitoso, é porque Deus age através de nós, não pelos nossos méritos, mas Deus que se utiliza de cada um de nós. E assim o nome dele pode ser exaltado. E é por isso que Deus então confunde os grandes. Porque a sabedoria humana, ela é falha, ela é pequena, a nossa sabedoria é limitada. Mas a sabedoria de Deus, essa não tem limites. A ciência de Deus não tem limite. E Ele quer então se utilizar de cada um de nós para que o seu mistério, a sua graça, possa alcançar toda a humanidade. Portanto, então, queridos amados irmãos, que possamos rezar pelos nossos irmãos catequistas, para que possam perseverar nesse chamado de Deus. São pessoas simples, que acolhem esse chamado e vivem essa vocação na simplicidade e na humildade do seu jeito, da sua forma. Buscam, então, fazer com que a palavra de Deus possa ecoar nos corações de todos os catequizandos, desde do pais e padrinhos lá no batismo, até os noivos,
perpassando aí todas as fases da catequese. E assim então, Deus pode encontrar abrigo, morada no coração de cada um daqueles que se colocam a serviço do reino de Deus e todos aqueles também que recebem o anúncio dessa palavra transmitido através dos nossos catequistas, ministros, todos os agentes pastorais, todos os leigos e leigas, protagonistas de uma nova história. Queridos e amados irmãos, que a exemplo de São João Batista, possamos então nos fazer pequeno para que Deus então possa aparecer. É necessário que eu diminua e ele cresça, nos ensina João Batista. E Maria Santíssima também nos ensina: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Que eles sirvam de exemplos para cada um de nós, para que Deus então possa ser reconhecido através do nosso testemunho, que nós possamos ser pequeno, para que Deus se torne grande na vida de cada um de nós e na vida de tantos irmãos que nos cercam, que estão à nossa volta, a qual o Senhor confia a cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu amado e minha amada, que faz parte dessa linda família, desse canal do YouTube. Muito obrigado pela presença amiga e fraterna de cada um de vocês. E você que não se inscreveu ainda no nosso canal, não perca a oportunidade. Clique aqui em inscrever-se, deixa aí a sua like, curta esse vídeo. Vamos também compartilhar, fazer com que a palavra de Deus, então, possa alcançar tantos corações que precisam fazer a experiência, o encontro com esse Deus de amor. Que Deus, então, abençoe todos vocês, meus queridos amados irmãos, catequistas, ministros leigos, religiosos, todos vocês que, de fato, vivem o seu batismo e buscam anunciar o Evangelho com suas vidas. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Até lá.